Ô Glória, mais um programa Vencer, mais uma segunda-feira abençoada, começar com toda essa força, com toda essa energia. Nada como começar a semana com o programa Vencer. É isso mesmo, é por isso que a gente já escuta de manhã, para que você possa ouvir, receber uma palavra abençoada de Deus e seguir com a semana na vitória. Aleluia. E o tema de hoje, Bispa, conta pra gente. Vença traumas. Vença traumas. E já está disponível no Instagram, como de costume, a caixa de perguntas. Vocês podem mandar perguntas pra gente com o tema que vai ser abordado hoje, que é Vença o Trauma. Anotem o Instagram, @vencer_ com a gente, @vencer_ com a gente. Você pode também acompanhar o programa ao vivo com imagem, se quiser. Vai ouvindo na rádio e vendo a imagem minha e da Bispa Thalita. É isso mesmo, minha gente. E se você está acompanhando aí pela Fiel FM e tem o WhatsApp da rádio, você também pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp da rádio também, que o Elias vai passar para nós a sua pergunta ou o seu comentário. Amém, é isso mesmo. Vamos começar então hoje, Bora. Bispo, o nosso tema. E isso não faz refletir este tema de vencer trauma, né? É a sociedade que vem passando por um momento complicado. A gente abordou aqui há 2 programas atrás, 2 programas seguidos, inclusive, por sugestão do pessoal que acompanha a Fiel FM, que acompanha o programa Vencer, sobre depressão e ansiedade. E hoje a gente vai falar sobre vencer o trauma. E a sociedade vem passando por um momento bem complicado, né? Parece que os traumas acabaram se tornando um destaque que não merece na vida das pessoas, né, Bispo? Infelizmente, hoje as pessoas estão sendo levadas por uma mentalidade, por uma ideologia de que se algo ruim aconteceu com ela, ela deve, então, exaltar isso e viver em prol disso. Isso é muito complicado. Não, é verdade. E, assim, você pode perguntar, mas, peraí, qual que é a definição de trauma, né? O que seria um trauma? A gente vai falar de trauma, então vamos começar o que é o trauma, né? Nada mais é que algo que influencia alguém de uma maneira tão forte que tem o poder de dirigir a vida dessa pessoa. É verdade. O trauma, ele pode acontecer em qualquer área, em qualquer circunstância, em qualquer momento, qualquer idade. Não, qualquer momento, qualquer idade, por qualquer circunstâncias. A gente vê, infelizmente, cada vez mais pessoas sofrendo abusos até dentro das famílias, a violência é tão grande que às vezes ele sofre um trauma por violência, né? Por um assalto sofrido, por alguma coisa desse sentido, ou o chamado estresse pós-traumático também, né, Bispo? Por doenças e acidentes e muitas outras coisas também, né? O bullying, né, que às vezes traz aí traumas bem severos. Traz, sim, é verdade. E, é claro, isso sem dúvida é um grande problema, mas também é uma manobra de destruição do inferno na vida dessas pessoas. Porque o inferno se utiliza. Veja você, como nós já falamos aqui, o diabo ele é astuto, ele é estrategista, ele nos estuda há muito tempo. Então ele usa de qualquer fraqueza humana para influenciar a vida. Isso é uma verdade, né? E nós precisamos entender que fraquezas humanas são algo comum, algo que acontece a todo ser humano. Sim, todos nós temos fraquezas humanas, somos carne, não é? É por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para não cairmos nessa armadilha de fraquezas. Quando você estiver caindo em fraqueza, você vai orar a Deus e Deus vai te levantar. Eu vou fazer um parêntese aqui, né, Bispa? Nós lá no Ministério Rema estamos fazendo um jejum de 90 dias desses últimos 3 meses do ano, que vai ser uma bênção, vai ser uma glória na vida de quem está fazendo. Então, quem tem um trauma, quem está sofrendo um trauma, com certeza está fazendo esse jejum, orando a Deus e vai se recuperar desse problema ou de tantos outros problemas, ou vai alcançar conquistas, porque Deus liberou uma grande palavra e uma grande promessa para o Ministério Rema nesses últimos 3 meses. É verdade, nós vamos viver aí um trimestre final de ano que vai ser de arrebentar com estruturas e escrever novas histórias. Para quem não faz parte do Ministério Rema, nós temos uma palavra de Deus, que era viver 1 ano em 6 meses.
E ela está se cumprindo. E isso vem se cumprindo, vem se realizando, vem sido uma bênção mesmo. É 1 ano e 6 meses. É impressionante o que Deus tem feito na vida do ministério e na vida das pessoas nesse último semestre. É verdade. Então, voltando ao tema, né? A gente chega à conclusão que as pessoas passaram a superestimar os traumas do que estão vivendo. Colocam um valor na situação que ela não merece. A pessoa acaba se fundindo ao trauma. Parece que a pessoa e o trauma são um só, como se não pudessem ser separados, o que tomou conta da personalidade das pessoas. E não pense que eu estou aqui falando que devemos menosprezar os traumas. Não estamos menosprezando os traumas de ninguém, pelo contrário. Nós queremos levar uma palavra de renovo. Com certeza. Quando a gente agrega muito valor a alguma coisa que não tem aquele valor, que não pode ter aquele valor, a nossa vida entra em desequilíbrio. Claro. Sim, entra em desequilíbrio. E quando você exalta uma dor, a dor não pode ser exaltada. Não, de forma alguma. Então, a nossa vida, ela entra num total desequilíbrio. Né? E não, é lógico, os traumas são reais, eles não são inventados, mas você tem que se libertar desse trauma, porque você é maior que uma vítima de trauma. Sua vida não é isso, sua vida não está resumida a isso. Sabe, que pede ter sido vítima de um trauma. Não pode o trauma te transformar em um prisioneiro. Este trauma não pode ter completa influência na sua vida. Às vezes você passou por algum acidente que te modificou a vida de alguma forma. E sabe, a melhor forma de vencer isso é superar. É verdade. Eu estou olhando aqui para o pastor Eduardo enquanto ele está falando com vocês aí na rádio, no Instagram, e estou me lembrando de quantos traumas o próprio pastor Eduardo já venceu, de doenças que precisou vencer e situações até mesmo de empresas quebrando e renascendo e se levantando. Então, às vezes você está aí olhando e dizendo assim, mas eles não sabem nada sobre trauma, a vida deles é perfeita. E não é bem assim. Não, assim como a bispa também, de diversas notícias e tudo mais, e nós vencemos esse trauma, sabe? Não que você não possa sentir esse trauma, você pode sentir, só que seu choro dura uma noite. E no dia seguinte de manhã você levanta, pega a sua cama e anda. Você não pode ser refém dessa história, você não pode ser refém desse trauma, você não pode ser refém de uma notícia ruim. Como o pastor Eduardo disse, nós não podemos nos fundir a uma circunstância ou até mais circunstâncias da nossa vida, principalmente quando elas são negativas. E eu digo principalmente porque nem aquelas que são positivas nós podemos nos fundir a ela, porque a vida, ela está em constante movimento. As coisas mudam, tudo passa, a dor passa, a coisa boa também passa. Tudo passa. Não, isso é interessante que a bispa está falando. Quantas pessoas aí que a gente não vê que experimentaram algum tipo de fama. E daí essa fama passa e a pessoa entra em depressão, entra em tantas situações. Não é? Verdade. Olha, quando o bispo faleceu, eu recebi uma palavra de Deus que me trouxe muito amadurecimento em relação a perder, a luto e a restauração de vida. Que foi, as pessoas que você ama passam. Elas têm um tempo determinado na Terra. Você preferiria não ter tido-as ou você escolhe, então, ser agradecido por tê-las por um tempo na sua vida? Porque nada é eterno. Não, nada é eterno. E nós temos que estar preparados para não nos iludirmos com o que está bom e nem com o que é e também não nos abalarmos complicado. com o que está difícil e complicado, não é? Então, olha, não resuma a sua vida nos traumas, não perca a sua força, a sua voz por um trauma. Senão você não vai conseguir exercer sua própria história. Quem vai exercer sua própria história são seus traumas. Pior que eles conseguem, viu? Então, não podemos nos tornar escravos ou refém de uma situação externa. E daí você pode perguntar, tá, mas como eu faço isso na prática? Falar, tudo bem, é muito bom, glórias a Deus. Mas e na prática, como eu faço isso? Né, Bispo? É isso mesmo.
O trauma, ele insiste em tomar conta da mente, da alma e do espírito, né? E a palavra de Deus, então, precisa entrar em cena na nossa vida, porque ninguém que está amarrado consegue se libertar sozinho. A palavra de Deus diz que somos herdeiros de toda a bênção que que há em Cristo. Toda a bênção que há em Cristo, nós somos herdeiros. E diferente do que se acredita sobre a palavra bênção em Cristo, bispo, ela diz muito respeito à superação. Porque se a gente pensar bem e resumir boa parte das experiências bíblicas, vamos resumir a boa parte das experiências bíblicas em uma palavra. A gente pode dizer que superação está muito presente. Superação está no poder de Deus. Exatamente. Temos N exemplos de superação na Bíblia. Ah, mas estão na Bíblia? Bom, se estão na Bíblia, era para quem estava lá naquele período e é para você. É isso mesmo. Porque as promessas de Deus são para você. Ainda podemos ousar dizer que toda persona bíblica, né, toda pessoa que está na Bíblia, ela passou pela superação. Por que que toda pessoa que está na Bíblia passou pela superação, bispa? Porque toda pessoa que está na Terra precisa superar algum trauma. Né? Ô, bispo, Nós o nascemos- nascimento é um trauma. Exatamente, nós Dizem que a pensamos a maior mesma dor coisa. que o ser humano pode sentir é no seu nascimento. Não nos lembramos, Expansão glórias a do Deus. pulmão, né? O cérebro, ele simplesmente inutiliza, né, essa memória. Ele simplesmente deixa ela ativa, porque A é bispa algo pode, muito a bispa pode terrível. falar melhor do que eu, mas olha, o Deus é tão precioso que nós não nos lembramos das dores. Não como elas são. de Não verdade. como elas são. A gente lembra, poxa, senti dor. Mas você não lembra como foi aquela dor. Você tem só uma leve lembrança, mas não consegue Você vê um entender corte e aquela fala, dor. esse corte doeu, mas você não lembra o quanto ele doeu. Glórias a Deus por isso. Olha como Deus fez nosso cérebro maravilhoso. Porque pensa, se nós lembrássemos o tempo todo da dor, nós sofreríamos o tempo todo. O tempo todo. Né? Na psicanálise, nós usamos o termo castrado, né? Foi recalcado, essa dor foi esquecida no seu inconsciente, para que você não viva sofrendo. Tanto que o próprio Jesus diz, né? A mãe, quando ela pega o seu filho no braço, ela esquece toda a dor que passou. Porque realmente, né, gente? Para a mãe aí que está ouvindo a gente, diz que a dor é violenta, né? A dor do parto. Mas são traumas, né? Quantas mulheres em gestação, quando foram ter seus filhos, passaram por traumas aí de situações tão terríveis, né? A minha mãe mesmo, quando foi ter a Débora, minha irmã mais velha, a anestesia não pegou direito. Então, ela sentiu o corte da cesariana para poder salvar a vida da minha irmã. Agora, pergunte para a pastora Cleide se ela lembra como foi essa dor. Não vai lembrar. Graças a Deus por isso, né? Mas muitas pessoas na Bíblia, sim, que são extraordinárias, na verdade não eram, ao ponto de vista do trauma, extraordinários. É por isso que hoje nós queremos trazer à sua memória o que dá esperança, que é você não é o seu trauma, você não se tornou o seu trauma, a sua vida não é o que você passou. E um desses exemplos é Moisés. Né? Moisés havia nascido num ambiente de morte. Imagina como que ele não poderia se sentir. Ele não tinha nenhum coleguinha, menino vivo, para brincar, porque todos haviam sido mortos. Justamente, Moisés é um exemplo de superação desde o seu nascimento. Desde o nascimento, porque ele precisou ser abandonado para se salvar. Para ser salvo, para não ser morto. Então, ele tinha o ambiente da morte, o ambiente do abandono dentro dele. Ele tinha 2 tipos de crença, porque ele foi criado pela filha de Faraó e pela mãe, a mãe judia e a filha de Faraó egípcio. Todo tipo de crença na cabeça. Mata uma pessoa e foge. Eu acho assim que se Moisés viesse Ele a mata um ambiente egípcio terapêutico, para defender alguém do seu povo judeu, e o povo judeu fica até contra ele. E ele tem que fugir. ele tinha uma crise existencial Veja, ele não tem mais violenta. povo nenhum. Ele não tem o egípcio porque ele matou, e ele não tem o apoio do judeu. E teve Exatamente. que fugir para o deserto. Exatamente. Andar como um fugitivo durante 40 anos.
Então, assim, Moisés, se ele estivesse hoje num ambiente terapêutico, ele teria que trabalhar muitos traumas, né? E nós não vemos a Bíblia enfatizar os traumas de Moisés, né? A cura de um trauma não está em levá-lo a um pódio, mas justamente desvincular você dele. E Moisés foi um libertador. Pensa, uma pessoa que estava tão aprisionada a tantas coisas, e Deus diz uma coisa para ele muito importante: você não é isso, Moisés, você é o libertador. Porque às vezes essas pessoas elas se enxergam com limitações. Elas falam, peraí, eu não sou o provável para ser escolhido por Deus. Mas quem disse que a sua opinião importa para Deus? Importa o que ele está vendo. E o que ele está vendo é a verdade. E o que ele está vendo é verdade. Ele vê a verdade. E é por isso que é importante a gente entender que o que passou, o que está passando na nossa vida, não determina a nossa essência. O trauma é uma influência, não é uma essência. Ele não pode exercer papel de essência, porque ele vai destruir quem você é. Mas a partir do momento que você olha e diz, eu posso ter vivido isso, mas isso passou. E agora eu posso construir uma nova história em cima do que eu sou. Você está livre de qualquer tipo de trauma. Abraão mesmo passou pelo trauma de ter que assumir a família toda, né? Ló e tudo mais, e tantas coisas que ele passou ali com essa família. E às vezes você pode estar passando pelos mesmos tipos de traumas que esses personagens bíblicos, né? Eu digo personagens, mas são pessoas reais, né? Que viveram e não fictícias, mas a gente pode chamar de personagens. E Abraão andou peregrino sem saber onde ele pararia, onde estaria a vida dele, onde ele estabeleceria a vida dele. Ele não tinha nem condições físicas para viver o que Deus tinha prometido para ele. Então, eu acho que era uma pessoa que creu literalmente contra a esperança, como Paulo disse. E isso pode sim ser um trauma. Quando você olha o Covid trouxe um pouco desse trauma de Abraão, sem saber o que fazer, para onde ir. Amanhã eu vou poder sair para trabalhar, não vou poder sair para trabalhar. Amanhã vai voltar tudo normal, não vai voltar tudo normal. E eu acho que Abraão passou um pouco parecido com essa sensação nossa que nós tivemos nesses últimos, vamos dizer, anos, né? Porque já passou de um ano. A sensação de não saber o que vai fazer. Não, eu só quero fazer um comentário pelo Covid, né? Nós falamos aqui de estresse pós-traumático, que pode causar um trauma. Não sei se existe essa expressão, o Covid causou o estresse pré-traumático, né? Não, porque o que eu conheço de gente que não sai de casa até hoje com medo do Covid, é impressionante. Pararam suas vidas literalmente. Eu conheço gente que não sai de casa há mais de 2 anos. Não sai de casa há mais de 2 anos. Não, quase 2 anos. Quase 2 anos. Não sai de casa desde o início da pandemia. São 2 anos já, praticamente. Não sai de casa. Não vê a vida lá fora. Não, eu só vou sair da minha casa depois da segunda dose da vacina. Amém? Glória a Deus. Só que também a vacina, ela vem se mostrado que você pode pegar o Covid tendo ela. Então, peraí, você vai como? Você vai ficar com esse estresse pré-traumático e não vai movimentar mais a sua vida nem com a vacina? Porque essa pessoa falou para mim, poxa, mas a vacina não está sendo 100% eficaz, né? Então, eu vou continuar dentro da minha casa. Tudo bem, cada um faz a sua escolha. Mas como é que está a mente dessa pessoa? Como é que está a perspectiva dessa pessoa? Como é que essa pessoa vai lidar com o mundo após isso? Porque, em nome de Jesus, nós cremos que já estamos no final desta pandemia. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, nós cremos que a pandemia vai se dissipar, nós cremos que a vacina vai ser um bom auxílio para as pessoas, mas quem está recluso todo esse tempo, e não são poucos, como vão se recuperar desse trauma? Precisam enfrentar essa limitação mental que foi colocada, né, do medo. E se acontecer isso, né? O trauma, ele pode trazer também essa limitação mental, que é e se, que vem o pânico, né? O pânico, ele nasce, a síndrome do pânico, ela pode ser desencadeada, sim, pelo e se acontecer de novo. E se eu não conseguir? E se isso me dominar, né? Então, com certeza nós vamos ver, e já estamos vendo aí, quem trabalha na área da saúde. Eu sou psicanalista, mas eu não trabalho em clínica,
mas eu sou psicanalista, atendo pessoas mais voltadas para o âmbito religioso. E estou começando aí um mestrado em psicanálise. Mas, e os pânicos pós-Covid, né? Eles já estão aí, eles são reais. E nós precisamos aprender a trabalhar com e se. E se acontecer isso? Se acontecer isso, você vai conseguir vencer, você tem estrutura para passar por qualquer coisa. Esse é a grande chave de se vencer um trauma, é você olhar e dizer, eu passei por tudo isso, mas eu estou aqui. Eu estou vivo, eu venci. Ah, mas eu sofri um abuso e hoje eu estou todo travado, mas hoje você já não é mais aquela pessoa, hoje você consegue se defender num grito, numa atitude, num ato deliberado de justiça por você mesmo. O problema é que o trauma tenta nos impedir de ativar a nossa própria identidade, a nossa realidade, dizer, peraí, eu posso assumir o comando e o controle da minha vida pelo poder de Deus. Claro, não é porque aconteceu alguma coisa com você uma vez e vai acontecer sempre. Espera só um instantinho. Não é assim que funciona. Até porque você vai mudando, como a bispa disse, algumas atitudes que você não vai permitir que isso aconteça. Eu fui vítima de não sei quantos assaltos já. Já fui bastantes vezes assaltado. E não é por isso que eu não saio à rua. Não é por isso que eu deixo de viver a minha vida. Hoje talvez eu viva um pouco mais esperto, olhando mais para os lados. São as né? experiências. São né, as experiências, vou parar num semáforo, eu já olho, deixo uma... Enfim, isso não é uma questão que eu vou pensar que vai acontecer de novo. Pelo contrário, não vou pensar nisso aí não. Porque eu vou deixar que o diabo domine a minha mente com pensamentos? Jamais. Agora você cria experiências que você vai ficando mais descolado naquela situação. Exatamente. O trauma, ele pode ser usado como uma escola, assim como o pastor Eduardo está dizendo, né? De amadurecimento. Mas põe uma coisa na sua mente. A vida muda, as situações mudam, tudo ao nosso redor muda e você também precisa mudar. Quando a gente faz isso, que é um ato, assim, para muitos difícil, para a maioria muito, muito, muito difícil, que mudança é algo difícil, mas você vai ter que tomar uma decisão na sua vida de sacudir a poeira e dizer, eu vou mudar, porque tudo ao meu redor já mudou, né? E um outro exemplo que eu queria trazer aqui de pessoa que passou por um trauma foi Davi, né? Davi, meu Deus, ele foi esquecido pelo pai, ele era desprezado, né? Ele tinha muitos irmãos que Eram tinham guerreiros. todas as características de filhos maravilhosos, e Davi nasceu pequeno, franzino, e o pai dele colocou então para cuidar de ovelhas, e ele sempre era o merendeiro, o fofoqueiro, né? Ele passa por essa questão aí na Bíblia do pai dele dizer, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo e vem me contar. Então os irmãos dele tinham uma rixa com ele, né? Porque ele era aquela pessoa que, vamos dizer, como o mineiro falava, vinha enredar, né, na família o que estava acontecendo lá fora. Então ele era desprezado, humilhado, perseguido, injustiçado. Depois que foi ungido rei, não foi considerado rei, pensa bem, né? Você é ungido rei e ninguém sabe que você é rei. Depois perseguido pelo rei, depois de ter prestado serviços maravilhosos para o reinado de Saul, e depois perseguido por inveja. A grande verdade é essa. A inveja o fez ser perseguido, não que ele tinha feito qualquer coisa. E ele sempre muito íntegro. Sempre seguindo a palavra de Deus. Sempre. Quantas vezes Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul e não fez? Quantas vezes ele poderia ter colocado o trauma dele num pódio, né? E dizer, não, nunca ninguém me amou, nunca ninguém fez nada por mim, agora eu vou me vingar, eu vou fazer, eu vou ser, eu vou acontecer. E Davi não. Davi tinha um coração puro. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E isso o tornou o melhor rei de todos os tempos da história da Bíblia. Sabe, ele poderia ser o pior rei, mas ele foi o melhor. Então, assim, nós precisamos entender que o trauma não é motivo para nós nos transformarmos em uma dor. Pelo contrário, ele é motivo para nós ampliarmos a nossa visão, melhorarmos a nossa parte em amadurecimento de vida e de história e dizermos, eu consegui ver um lado obscuro da vida, mas quanto mais eu vejo o escuro, mais eu posso ver o claro. Sim. E olha, ninguém está falando que é fácil. Não. Mas depende sim de você. Só Depende colocar de na força você. de Deus. Não, eu vou esperar Deus me livrar. Deus
ele está aqui para te livrar, agora você precisa ter atitude. Você tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, Deus não vai agir. Não vai agir. Deus, eu quero que o Senhor me cure do meu trauma, mas você fica chorando o dia inteiro sentado no sofá. Não é passe de mágica. É Deus. É Deus, mas ele não vai fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Mostre para Deus que você quer. É bem isso. É como a bispa falou ontem do vício. Não adianta você falar, Deus, me livra do vício do álcool. Mas acorda às 6 da manhã e vai para a padaria tomar pinga. Enquanto você está bêbado, você fala, Deus, me cura do meu vício e manda mais um gole. Mas peraí, qual que é a sua atitude? Qual que é o seu interesse em se livrar do vício? Faça a sua parte. Não coloque a sua responsabilidade nas costas de outro. Digo isso para a vida mesmo. Se deu alguma coisa errada, não coloque na culpa de outro. E se levante. E se levante. Já viu aquela mãe em que o filho comete alguma besteira, fala, são as companhias. Não, não é companhia não, é seu filho. Não, ele também pode ser a má companhia de outra pessoa. Ele pode ser a má companhia para outra pessoa. Não coloque, não delegue culpa, não terceirize responsabilidades. O que é sua parte é sua parte. O que é parte de Deus, ele sabe muito bem o que tem que ser feito. E quando nós ativamos o passo da fé, o que Deus já fez por nós é liberado para nós. Né? Veja o caso de Gideão. Né? Gideão, ele poderia ser chamado de covarde, mas ele era todo tipo de baixo, vamos dizer, baixo emocional, então baixa autoestima, autopiedade. Esse era o discurso de Gideão. O discurso de Gideão rodava em cima de eu sou pequeno, eu não consigo, não vai dar certo. E Deus olhou para ele e disse, vai nessa sua força, sabe? Se você usar toda a força que você tem para dizer que não vai dar certo, toda essa força negativa que você tem, se você pôr no positivo, você vai conseguir vencer. É porque nossa palavra tem poder, viu, meus irmãos? Nossa palavra, nossa mente tem um poder que vocês não podem imaginar. Então pensem muito bem o que vai sair da sua boca. Exatamente. Porque há um outro tipo de trauma que eu trouxe aqui como exemplo bíblico, que é o de Samuel. Aí você diz assim, gente, mas Samuel sofreu que trauma? Menino já nasceu no templo sendo usado por Deus. Pois é, mas ele não escolheu isso. A mãe dele consagrou ele criança. Quando ele cresceu um pouquinho, ele já foi levado para o templo. Ele poderia ter muitos traumas em relação a isso. Por que meus pais me deixaram? Por que eu estou vivendo aqui com Eli? Por que eu sou obrigada a ser profeta? Eu não escolhi isso para a minha vida. Quantas vezes você está aí hoje no seu trabalho, você está na sua vida dizendo, eu não escolhi isso para a minha vida, eu fui obrigado a viver isso, a vida me obrigou a fazer isso, só que Samuel foi o maior profeta. Nós precisamos entender não, que ele tem não coisas lamentou, que nós não ele não lamentou, ele pegou aquilo e transformou em algo poderoso. Em algo poderoso, em algo positivo. E daí, bispa, tem muitas pessoas que falam, eu tenho trauma do meu pai e da minha mãe que não foram presentes, e fica amargurando com aquilo. E, na verdade, é um trauma vindo com falta de perdão. Exatamente, falta de até entendimento da realidade desse pai e dessa mãe, porque esse pai e essa mãe que não foram presentes também tinham traumas, também tinham problemas, também tinham situações. E quando nós paramos pensando, não sou só eu, essa pessoa também estava sofrendo. Quando a gente começa a abrir a visão, a gente muda a perspectiva, né? E a gente para de querer ser o centro das atenções muitas vezes e começa a dizer, caramba, se o meu pai me tratou assim, imagina o que estava dentro dele, o que ele estava sofrendo, quem ele era, as sombras que ele estava lutando internas. Eu poderia então ser um pouco mais compreensivo, perdoador e seguir em frente. É muito importante aprender a seguir em frente, gente. Porque lutar contra o passado é uma luta que você vai perder. O passado já passou. Já foi. Não tem como você reescrever o passado. O inferno quer que você lute contra o passado.
fulano fez, fulano falou. Pois é, mas já fez, mas já falou. Já fez, passa à frente. Voltar atrás. E libera esse perdão. A gente podia falar um programa aqui sobre liberação de perdão. É verdade. Um dia, quem sabe, pessoal, o pessoal manda aqui comentários no nosso Instagram, manda comentários no WhatsApp. Aí, até na própria caixa de pergunta, na manda caixa aí. de perguntas, se quiserem que nós falemos sobre traumas, podemos trazer aqui, abordar essa esse questão tema, do perdão, né? E outra pessoa que passou, eu acredito, por um trauma foi Paulo. Acreditando estar fazendo a verdade, ele consentiu a morte de muitos cristãos. E depois se tornou um cristão. Imagina o peso que ele não carregou nos ombros todos os dias que ele ia fazer algo para Deus, o inferno dizendo para ele: mas você consentiu até a morte de Estevão. Né? Então assim, você erra. O trauma de Paulo é o erro. Não fique debaixo do peso do erro. Você consegue vencer qualquer tipo de erro que você teve na sua vida. E você precisa seguir em frente e mudar e melhorar e amadurecer a sua vida. Pedro negou a Cristo. E Jesus, quando vai levar Pedro a vencer esse trauma, ele faz a pergunta que mais era difícil para Pedro responder. Você me ama, Pedro? Você me ama? Ele não estava simplesmente jogando na cara de Pedro: você não me ama, Pedro? Ele estava dizendo: Pedro, sai fora desse trauma. Você tem uma vida excelente, extraordinária para você viver. Saia fora desse luto. Se levanta e vá viver algo extraordinário. Foi só um erro. Você é mais do que isso. Você é maior do que isso. Coloque algo na sua vida. Você pode ter passado por traumas de abuso, de abandono, de traição, de problema de saúde, ou na área da saúde, um acidente, o que for. A gente tem uma boa notícia para você hoje. Você sobreviveu. Você está aqui. E se você está aqui, você não pode continuar nessa fase da sua vida. Você precisa entrar em outra fase da tua vida. E parar de deixar que uma influência se torne uma essência em você. Deixa Deus te restituir de vida. Porque tudo, até o que te foi roubado, te foi tirado, Deus pode restituir para você. E em dobro. Assim como ele fez com Jó. Jó passou por um grande trauma. Mas Deus transformou o trauma de Jó num tempo de abundância e de restituição sem medidas. Então, você decide hoje, assim como o pastor Eduardo disse, você vai viver o trauma ou você vai viver a sua libertação? É uma mudança de comportamento baseado na fé. A responsabilidade é só sua. Então, ao invés de você hoje chegar no limite, você vai dizer: eu cheguei no meu limite, mas eu vou pedir ajuda, eu vou para a igreja. Porque às vezes a gente não consegue vencer o trauma sozinho, então você precisa ir para a igreja, não é verdade, pastor Eduardo? Precisa ir para a igreja e dizer: eu preciso de ajuda. Você precisa ir para a igreja por todas as coisas. Exatamente. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E você não vai chegar em lugar nenhum sem Deus. E Deus não está fora da igreja. Exatamente. Não tem como. Você tem que ir à igreja para ter uma vida plena aqui na terra e ter a sua salvação garantida. É isso que você tem que fazer. Mas ir para a igreja vai garantir minha salvação? Não. Mas lá você vai mudar. E a sua mudança, a mudança que vem da igreja, a mudança que vem do Espírito Santo, vai garantir a sua salvação. Né? Porque tem muita gente que diz assim: eu sou crente, mas eu não tenho igreja. Não tem como membro viver fora de um corpo. Ou então fala: vou na igreja, mas não é crente. Também não tem como ser parte de um corpo sem estar conectado. Entende? Você tem que estar conectado nisso. Ontem o culto foi maravilhoso, está gravado já, está disponível no YouTube. Assistam. A bispa falou de um ramo sendo enxertado na árvore. É isso. Não adianta você estar próximo à árvore e ser um ramo. Você tem que ser conectado à árvore. Então, quando você vai à igreja, Deus vai tocando você. Você vai sendo transformado. E você também vai querer ser transformado. E aquela força de transformação vai estar dentro de ti. E você não vai... Nada será impossível a você. Nada. Porque nós estamos conectados a um Deus. Porque nada é impossível para aquele que crê. Exatamente. Tá? Essa é a grande verdade. Então, hoje tem culto de oração no Ministério Rema. Vá ao culto de oração. Converse com Deus nesse culto de oração.
Se você está com dificuldade de crer, pede para Deus, me dê forças ajuda na para minha crer, falta me de ajuda fé. na minha falta de fé. Sabe? E você tome uma decisão. Eu vou para a igreja e eu quero conhecer a Deus. Essa é a decisão que vai mudar a sua vida, porque Salmos 42:7 fala que um abismo chama outro abismo. Quanto mais dentro de dores e sofrimentos nós nos envolvemos em problemas, mais dores, mais sofrimentos, mais transtornos nós vamos trazendo para a nossa vida. Então, ao invés de você viver de um abismo a outro abismo, vamos viver de glória em glória. Enquanto você está assim, o inferno está rindo de você. Agora chegou a hora de você rir do inferno. Exatamente, porque Deus te chamou para viver de glória em glória. Vencer um trauma é muito mais tangível do que você pode imaginar. É bem mais fácil do que você pode imaginar. Talvez o diabo tenha dito para você impossível. E Deus está dizendo, tudo é possível ao que crê. Vamos orar? Senhor, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos nessa manhã. Porque sem o teu poder, sem a tua glória, sem a tua autoridade, nós não somos nada. A nossa força pode até nos levar por uma parte do caminho. Mas ainda assim, essa força vai nos levar de um abismo a outro abismo por causa de uma visão, de um sentimento distorcido da nossa própria essência. Eu levanto todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa manhã diante do teu trono, na tua graça e no teu poder, pedindo que nesse momento, Senhor, tire todo tipo de mentira que está sobre seus corações, suas mentes, sua visão, sua audição e suas bocas. Que eles possam ser completamente renovados e restaurados pelo Teu Santo Espírito nesse momento, a um ponto de terem uma nova visão, verem uma luz no final de tudo isso, e essa luz é Jesus. Jesus Cristo, Tu és a nossa luz e a nossa força e a nossa vida. Aleluia. Ativa, assim como o Senhor fez na vida desses homens abençoados que citamos aqui como exemplo da Tua palavra. Ativa a nossa essência e cancela todo o poder de toda a influência na nossa vida. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade que o inferno não quer que reconheçamos e vivamos. Mas em nome de Jesus, nós declaramos sobre a tua vida onde você estiver, que todo jugo das trevas caia por terra, que toda mentira das trevas caia por terra, que esse espírito de morte que está te amarrando em áreas da sua vida seja agora expulso da sua vida em nome de Jesus. Nome de Jesus e que Cristo. tudo que está impedindo você de andar em direção a Cristo te seja liberado agora em nome de Jesus. Você vai conseguir sair do seu lugar e andar em direção a Cristo. E nós vamos nos encontrar em nome de Jesus na igreja. E Deus vai fazer uma obra poderosa na tua vida. Eu creio e eu declaro isso em nome de Jesus. Essa semana, esse mês de outubro, é mês de você vencer tudo que não estava dando certo na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Elias, solta o som pra gente, Elias. As perguntas que nos foram enviadas ao longo do programa, no Instagram, @vencer_ com a gente. Vou perguntar aqui para a nossa querida Poliana da mídia da Serrema. Hoje estamos só com Poliana, geralmente temos Poliana e Cindy com virose. Muita gente pegando virose aqui em São Sebastião do Paraíso, né? Cuidado aí para beber água, gente. Tem muita gente que bebe água da torneira e é complicado isso. E nossa mídia da igreja precisa agradecer todo mundo, a Cindy, a Poliana, o Eduardo, o Jonathan, a Andresa, a Lili. Gente, cuidado para não esquecer gente aí atrás. Glória a Deus. Vamos para as perguntas, Bispa? Vamos embora. Por que muitas pessoas se escondem atrás de seus traumas para não avançar? Porque acho que é uma muito muleta, mais Bispo? É fácil. interessante essa pergunta. É tão mais muleta? fácil a gente se esconder atrás do nosso trauma. É uma desculpa, é uma muleta. Dizer assim, eu não estou tão disposto. Né? O pastor Eduardo pregou na quarta-feira passada sobre disposição. Você precisa ir no culto de quarta-feira. Quarta-feira temos um culto de desenvolvimento. E essa quarta-feira também teremos continuidade esse culto de desenvolvimento. Vá à Serrema Central,
e participe também desse culto que vem sendo uma bênção. O pastor Eduardo faz esse culto, ele vai falar sobre desenvolver potencial. E ele estava falando na semana passada exatamente sobre disposição. Então, muitas vezes a gente não está disposto a enfrentar. A gente não está disposto a fazer nada que realmente venha a nos surpreender no sentido de eu vou ter que mesmo pagar esse preço? Eu vou ter que mesmo enfrentar tudo isso? Ah, não, eu vou dizer que eu tenho um trauma e então fica mais fácil. Porque hoje em dia, como nós já falamos, o trauma assumiu um lugar de destaque tão grande que se você disser, não, eu tenho um trauma, todo mundo para e fala, ah, tá ok. Então, já que você tem um trauma, você não precisa fazer nada. Então, é uma muleta, é uma desculpa. Às vezes chama atenção por esse trauma também, Bispa? Pode ser? As pessoas podem fazer chantagens emocionais e chamar atenções. E aí vem esse processo todo de histeria que a gente chama, que a pessoa vai trazendo tudo aí para se levantar no seu processo de dor. Eu recebi aqui uma mensagem que o microfone da Bispa está com um pouquinho de chiado. O pessoal tem se incomodado um pouco com esse chiado, mas nós temos certeza que a técnica da Fiel FM vai arrumar esse problema e no próximo programa não teremos nenhum chiado, né, Bispa? É isso mesmo. Vamos lá. Como superar lembranças, traumas em Deus? Lembranças, traumas, situações em Deus, elas são superadas em processo. Isso não acontece de um dia para o outro, tá? E geralmente Deus vai nos colocar em situações que vão nos levar a revivenciar esse trauma, mas Ele estará conosco naquele momento, controlando aquelas situações e nos mostrando que nós somos maiores, que nós somos melhores, que nós somos habilitados e capacitados para não sermos mais vítimas daquilo. É assim como o Salmo 23 diz, Ele me coloca numa mesa na frente dos meus inimigos, mas Ele também me unge com óleo e o meu cálice transborda. Então, Deus, Ele é um mestre da libertação. Você pode confiar nele. Você pode colocar a sua vida à disposição da cura de Deus, porque Ele é a cura. Ele sabe curar. Então, se você liberar essas dores, esses traumas e pedir, me cura, me liberta, Ele vai trazer situações controladas para a tua vida e vai te mostrar que com Ele você vence qualquer coisa. Uma ajuda psicológica seria importante para um cristão vencer situações do passado? Ajudas psicológicas são boas para qualquer tipo de pessoa. Às vezes a gente tem uma certa preconceito com terapeutas, com psiquiatras. É médico de doido, né? O povo fala. Não é isso. É médico da mente. Assim como tem o médico do coração, o médico do joelho, o médico dos ossos, o médico de tudo. Então, ajuda psicológica, ela é bem-vinda. Agora, escolha uma pessoa que esteja alinhada mentalmente aonde você quer chegar. Imagina, você vai procurar um terapeuta que não acredita em nada do que você quer chegar, onde você quer chegar. Então, ele vai te dar um caminho completamente diferente. É que a pergunta. Se um cristão procura um terapeuta que é ateu, será que isso vai... Interfere, sim. Será que isso vai agregar na sua vida? Será que isso não vai te prejudicar ainda mais? Então, a gente tem que ter escolhas no profissional em que vamos procurar, Exato. no profissional ao qual vamos buscar, não é? Porque assim, há um juramento, né? Um juramento em que nós fazemos que nenhuma religiosidade pessoal nossa pode interferir, nenhum pensamento pessoal nosso pode interferir, e até mesmo fazemos terapias para que nenhum problema, visão do que nós experimentamos na vida possa interferir nessa terapia. Mas nós sabemos que ser humano é ser humano, e que embora algumas pessoas façam esse tipo de juramento, não o cumprem. E muitos têm até a intenção de não cumpri-los. Então, cuidado com o lugar e a pessoa que você procura ajuda. Mas se você precisa de ajuda, procure ajuda. E seria muito bom que você tenha um pastor que tenha condições de te ajudar. Porque às vezes você está num lugar onde as pessoas não têm condição nenhuma de te ajudar. E isso é um problema. Temos mais uma aqui.
O diabo usa nossos traumas contra nós? Claro. Na verdade, ele não só usa contra nós, mas a palavra de Deus fala que ele se entrincheira dentro dos nossos traumas e batalha contra nós todos os dias da nossa vida. E a grande sacada do inferno é usar fraquezas nossas. Porque ele não vai batalhar com você numa área que você é forte, ele não quer perder. Então ele vai batalhar contra você na área que você é fraco. Então ele literalmente mora dentro do trauma. E chegamos ao final das perguntas. É isso aí, minha gente. E se tiver mais perguntas, pode mandar fora do programa Pode, também. mande por @ mensagem no vencer, Instagram. com a gente, pode mandar mensagem no Instagram. Também há um Instagram da Ser Rema. E os cultos podem ser também encontrados. O culto de último domingo já está disponível No YouTube. no YouTube. Ser Rema. Isso, no YouTube você escreva Ser isso Rema. mesmo. Ser com C. Comunidade Isso. Evangélica Evangélica Rema. Tá certo? E você que nos acompanha de outras cidades, pode acessar sim os nossos YouTubes, tanto do Vencer quanto o da Ser Rema, porque tem muitos cultos lá que vão ser bênçãos na tua vida, eu tenho certeza disso. E se você é da cidade, você pode se locomover e estar conosco presencialmente, que é muito melhor. Claro, quem é de São Sebastião do Paraíso, Da cercanias região, da né? região, porque tem gente de Itamugi, Até de Monte Ribeirão Santo, Preto, né, conosco. Ribeirão Preto, Barreto, tem gente de um monte de lugar que vem aqui para a igreja. Teve gente que veio de Campinas, veio de São Paulo. Então, se você é aqui da cidade, tem uma rema perto de você. É isso mesmo, Então, minha gente. se você tem essa possibilidade de ir à igreja presencialmente, vá. Vá à igreja hoje mesmo. Hoje, como eu disse, tem culto de oração. Culto de oração toda segunda, temos cultos quartas, sextas e domingos, das 19h30 às 21 horas. Domingo também tem a EBD, que é das 9 às 10h30 da manhã. É isso mesmo. E temos Templo do São Judas, pastora Natália estará lá para te receber de braços abertos. No João 23 com o pastor Carlos, Planalto, pastor Crius e pastora Ana estão lá para te receber. E eu e Bispa Thalita estamos na Ser aqui central, próximo ao tiro de guerra. E a Eu, a Bispa pastora Thalita e a Regina, pastora Regina e pastora pastora Paula. Você será muito bem recebido e em qualquer endereço da Ser Rema que você vá em São Sebastião do Paraíso. Glórias a Deus por isso, né, Bispa? Amém. E quem vai nascer de Poços de Caldas também, quem eventualmente não está nos ouvindo de Poços de Caldas, por hora a Fiel FM não chega, mas logo vai chegar, nós Mas pelo queremos Instagram, disso. né? Eles estão Mas nos pelo ouvindo Instagram e acompanha. acompanhando. E Barretos também, quem for de Barretos, entre em contato conosco, que você também pode Tem uma participar célula nossa da também. célula lá de Barretos. É isso aí, meu povo. E logo estaremos em outras e mais cidades, eu tenho certeza disso. Muito em breve, muito em breve. E na próxima segunda-feira estaremos aqui com vocês de novo, das 9 às 10 da manhã, com o programa Vencer. Que Deus te abençoe nesse mês de outubro, te dê uma semana de muitas vitórias, muitas bênçãos. Esse é o nosso desejo e o que a gente libera para a tua vida nessa manhã. Um beijo, meu povo! Deus abençoe. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Agradecemos também a Fiel FM